Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma grande revisão sobre a história e a formação da nação e da língua inglesa. Então, eu vou falar muito rapidamente sobre os primeiros 1000 anos, mostrando esse slide aqui para vocês, ó. O que você tem aqui nesse slide? Os primeiros 1000 anos, dos primórdios da pré-história ao ano de 1066. O que é esse ano de 1066? É o ano da conquista normanda, quando os normandos e o Guilherme o Conquistador, que é o grande rei normando bastardo, olha, o primeiro rei inglês é um rei bastardo, quando ele atravessa o Canal da Mancha e ganha a batalha contra o último rei anglo-saxão, a Batalha de Hastings. Agora, ao mesmo tempo que a gente faz a revisão dessa formação da nação, a gente está fazendo também a revisão da formação da língua. Então, eu escolhi alguns momentos aqui, algumas imagens. A primeira imagem que a gente tem aqui é da Búdica, que é a rainha celta. Então, a gente tem indícios do que os celtas, várias tribos, não apenas uma, mas diferentes tribos celtas, habitavam as ilhas britânicas. Então, há uma influência, sim, dessas línguas. Inclusive, por exemplo, nos acidentes geográficos, essa influência é sentida. A palavra para rio, Avon, é de origem celta. Depois, quando os romanos vêm, eles subjugam os celtas que vão para as terras altas da Escócia e para a Irlanda e para o país de Gales. E os normandos ocupam a Inglaterra e as Ilhas Britânicas e ficam por ali por quase 400 anos. Então você tem uma influência forte, obviamente, do latim. Posteriormente, quando o Império Romano, a gente não sabe, o Império Romano cai por dentro, ou enfim, mas quando os soldados, as legiões romanas são chamadas de volta a Roma, você tem um pouco depois, vindo do norte da Europa, as tribos anglo-saxões. Anglo-saxão é uma maneira que a gente fala para, vamos dizer assim, resumir, porque na verdade é anglo-saxão, jutos, frísios, etc. São várias tribos, mas as que dominam as Ilhas Britânicas a gente chama de anglo-saxões, né? Há uma série muito boa chamada The Last Kingdom, O Último Reino, que são 7 reinos anglo-saxões, e o último reino é o reino de Wessex. E aí está o rei, eu botei a imagem aqui do rei de Wessex, que é o Alfred, que era um rei muito avançado para o tempo. Ele promovia, ele queria documentar tudo o que acontecia no reinado dele por meio da escrita, então os pergaminhos enrolados. Foi um rei muito importante para a formação da Inglaterra. E depois dos anglo-saxões, por algum tempo, você vai ter reis vikings dominando a Inglaterra. Você, claro, durante todo o período anglo-saxão, você tem ataques vikings, mas em determinado momento, lá pelo ano 900, um rei viking, que é esse que está aqui na imagem, o Canute, ele se estabelece como rei da Inglaterra. E ele se casa com a viúva de um rei anglo-saxão, a Emma da Normandia, ela era da Normandia também, e eles têm filhos, enfim. E aí eu queria só sinalizar isso porque há um influxo também do dinamarquês. Os vikings eram dinamarqueses. Então, até o ano de 66, o que a gente tem na Inglaterra é a formação do chamado Old English, o inglês antigo, que é uma língua, vejam bem, há influxo latino por causa dos romanos, mas não há ainda o influxo do francês, que vai ser determinante para a formação da língua. Por que que em inglês a gente tem duas palavras para falar todas as... Por exemplo, você quer falar é, porco. Porco no pasto é pig.
porco no prato é pork. Mesma coisa. Gado no pasto, a vaca no pasto é cow. A vaca no prato é beef. Também é a mesma coisa com sheep, né? O carneiro no pasto é sheep, o carneiro no prato é mutton. Então, essa variedade de palavras para designar as coisas em inglês, o inglês tem o maior número de palavras que o francês, que o português. O inglês tem mais de 1.200.000 palavras, enquanto a gente pode estimar pelos mesmos critérios, o francês teria menos da metade. E o português também. Então, por que no inglês você tem tantas palavras? Por isso, porque você, na formação da língua, você vai ter primeiro esses primeiros 1.000 anos, onde tem celta, romano, vários dialetos anglo-saxões, frísios, pictos, enfim, juts, enfim, e dinamarquês. Depois, a partir do ano de 1066, agora eu vou passar aqui para o outro slide, você vai ter o influxo do francês. E é com o influxo do francês da Normandia, que você vai ter a formação do chamado Middle English, o inglês médio. Esse inglês médio é uma língua muito mais próxima do inglês atual. Vejam bem o que eu botei de data aí. De 1066 a 1485, Guilherme o Conquistador, um rei normando, um nobre normando, que se torna primeiro monarca dos ingleses. E a partir do Guilherme, a gente vai ter vários reis normandos. Primeiro uma dinastia que se começa a se chamar normanda, depois Plantageneta, a partir do Henrique II, que era filho da Eleonora de Aquitânia e do Geoffrey Godofredo, né? Plantageneta, da Eleonora de Aquitânia. Vejam bem, Aquitânia também é na França, né? Mas aí você vai ter um início da dinastia dos Henriques, né? Então, essa dinastia Plantageneta começa com Henrique II. Então, que língua falava Henrique II? Francês. Então, você já está em 1200 e pouco, e a Inglaterra, a nobreza inglesa está falando francês. E o campesinato está falando a antiga língua, que é o Old English. Mas é claro, isso assim é muito claro, que durante esses anos de 1066 a 1485, esses dois mundos dos nobres e dos pobres, dos aristocratas e do campesinato, eles se tocam, porque os camponeses trabalham para os nobres. Então, vai havendo uma mistura das línguas. E essa mistura é que vai formar o que a gente chama de inglês médio. Então, se durante os primeiros 200 anos, se de 1066 até, vamos dizer, 1200 e pouco, você tem quase que duas línguas convivendo, elas não convivem de maneira absolutamente independente, vão se misturando. E isso é o inglês médio, tá? Então, deixa eu voltar para o slide aqui. Esse período Alta Idade Média na Inglaterra, você tem os reis, então, normandos, que dão origem aos plantagenetas, a partir do Henrique II, como eu falei, e as duas famílias que vão guerrear, que são primos, mas são os York e os Lancaster. Eu botei aqui a imagem da tapeçaria de Bayeux, que está no Museu de Bayeux, que é na Normandia, e que conta a história da batalha de Hastings. Bom, isso é só uma revisão, né, gente? Então vamos lá. Aqui a gente tem o último rei plantageneta, que é Ricardo III, vejam o Ricardo III aqui interpretado por um monte de atores famosos. Por quê? Porque é um rei sobre o qual Shakespeare escreve. Shakespeare
ele, quando vai fazer a peça Ricardo III é o protagonista trágico, ele vai ser morto ao final, e ele é um vilão ao mesmo tempo. Olha a ideia de Shakespeare, ele coloca o protagonista como vilão. E ele, de fato, é o último rei Plantageneta que perde a coroa no campo de batalha. A gente tem aqui o Al Pacino fazendo o papel. E, vamos dizer, a grande mancha na fama do Ricardo III é porque ele mandou matar os sobrinhos, os jovens príncipes, o Eduardo peraí, o quarto era o pai dele, o Eduardo V e o irmão dele, Richard, que era nomeado Ricardo como tio. Ele manda matar o sobrinho Ricardo jovenzinho, o Eduardo V, que já estava nomeado rei, mas não coroado. Eles estão esperando a coroação na Torre de Londres e de repente eles desaparecem. Durante 2 meses eles são sempre vistos na janela da torre ou brincando nos jardins da torre, e de repente eles desaparecem, ninguém sabe onde foram parar os meninos, e a suspeita hoje em dia recai sobre o tio. Na época também ficou implícito que teria sido o tio que estava, enfim, ele estava exercendo a monarquia, ele estava sendo rei, enfim, por aquele tempo, estava governando em nome do sobrinho e de repente os sobrinhos somem, não é? Então, na série que eu botei aí, The White Queen, nessa série que é maravilhosa, é colocada a hipótese de que não foi o Ricardo III que mandou matar os meninos, mas historicamente é uma hipótese praticamente. Para a série funcionou muito bem, mas não é uma hipótese válida de modo algum. Tudo indica que foi ele mesmo que mandou matar os sobrinhos na torre, porque a ele interessava continuar a ser rei da Inglaterra. E ele perde a coroa, que o Al Pacino, no campo de batalha. Pelo primeiro, quem vai matá-lo no campo de batalha, vencer a batalha de Bosworth Field, é o futuro Henrique Tudor, Henrique VII. Deixa eu voltar só um minuto no slide e mostrar para vocês quantos atores vejam, atores que fazem cinema. Aqui você tem o Laurence Olivier, foi um grande Ricardo III. Aqui você tem o Benedict Cumberbatch, recentemente. Aqui o Ray Fiennes, 2 imagens do Ray Fiennes. Aqui o Ian McKellen e aqui esqueci o nome dele, o Kevin Spacey. Todos eles, e inclusive depois o Al Pacino, todos eles quiseram fazer o personagem de Ricardo III. Por quê? Porque é um personagem muito forte e ele é o vilão, é o protagonista e é o vilão, e Shakespeare consegue condensar toda a psicopatia, toda a maldade do Ricardo III no. Que a gente não sabe se ele exatamente era assim historicamente, mas consegue condensar tudo isso no personagem. A grande fala dele é quando ele está falando para a plateia isso, ele diz o seguinte: olha que imensa solidão, a solidão do mal aqui. Ele diz assim: não tenho irmão, não me assemelho a irmão. Então isso aí mostra a extrema solidão dele. Eu vou ver se eu acho agora aqui, pegar aqui um trechinho curtinho para vocês de alguém fazendo Ricardo III. Um minutinho. Ai, gente, peraí, eu me confundi aqui. Deixa eu pegar aqui um trechinho do Ricardo III. YouTube. Deixa eu ver aqui. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo, vamos conhecer o
Inglaterra ainda católica. Aqui é o rei Eduardo IV. Vou passar um pouquinho aqui, ó. A corte em festa. Estão saindo e a gente vai ter depois essa aqui que dá uma olhada pro Eduardo IV, é amante dele, a rainha sabe disso. Interessante a gente ver a peça ou o filme sabendo da história, né? Porque aí você entende porque que o diretor fez ele olhar para ela e tocar nela. E olha que interessante agora. Muito bem feito esse filme, foi um sucesso. Era um problema fazer Shakespeare no cinema e esse filme foi bem sucedido. Vou passar aqui um pouquinho para frente. Para mostrar, ó, ainda aqui, ó, aqui já começa, estão vendo a diferença de uma cena, todo mundo celebrando o rei, e aqui a amante do rei, passando novamente, e de repente, aqui é o irmão do rei, o Duque de Clarence, e de repente, aqui é o Buckingham, amigo dele, você vai ter um corte, quando fecha a porta, você vai ter um corte para o que está acontecendo dentro do palácio, e dentro do palácio está o Ricardo, futuro Ricardo III, perto do trono, já acalentando sonhos de usar a coroa. Aqui é difícil da gente entender. Deixa eu ver se eu consigo botar uma legenda em inglês. Muito difícil de entender assim o inglês aqui. Now is the winter of our discontent, made glorious summer by this son of York. Mas o que eu quero que fique para vocês é a ideia de que há um mundo. Deixa eu voltar aqui. Há um mundo fora do palácio, todo mundo em festa, todo mundo comemorando, as pessoas congregando em uma comemoração, e de repente você corta e dentro do palácio há uma pessoa sozinha, acalentando a sua ambição e o sonho de chegar até a coroa, né? Então, isso aí já é suficiente para a gente ver quem é o Ricardo III. Né? Ele é esse homem que vai dizer, eu sou eu só, sozinho. Acho que eu tô aqui agora no... Bom, agora eu vou passar... Então, os príncipes na torre, o Al Pacino fazendo Ricardo III, e agora chegaremos à dinastia Tudor. E aqui na dinastia Tudor, a gente tem o inglês vamos dizer assim, com algumas modificações, mas é o inglês que se fala hoje. O inglês que se fala hoje é o inglês de 1500. Por mais que você diga, não, mas tem uma palavra ou outra que eu não entendo, mas se você encontrasse o rei Henrique VIII, Deus me livre, porque ele era um horroroso, né? Mandou matar 2 mulheres, separou da outra, ameaçou várias, mas se você encontrasse o Henrique VIII no cinema, você fosse conversar com ele, você falando inglês, o inglês de hoje, você conseguiria se comunicar com ele. Agora, se você encontrasse o Guilherme Conquistador, só se você falasse francês. Se você encontrasse o Alfred, o rei anglo-saxão, você teria que falar inglês antigo, Old English. Então, na verdade, o que eu estava querendo mostrar para vocês é que há três momentos importantes da formação da língua inglesa. Os primeiros 1000 anos, que você vai ter a formação do que se chama Old English, que vai ler desde os primórdios, os celtas, depois os romanos, e depois os povos anglo-saxões indo para a Inglaterra, para morar na Inglaterra, porque o clima era mais favorável do que no norte da Europa. Depois os vikings invadindo, e depois um rei viking efetivamente
ocupando o trono inglês e se casando com a viúva do último rei anglo-saxão. Enfim, tudo isso você vai tendo a formação da língua nesses primeiros 1000 anos. Quando chega a 1066, você tem a invasão dos normandos, trazendo exatamente o francês normando para a Inglaterra. Por algum tempo, as línguas ficam, vamos dizer, meio que separadas por classes sociais. Então, o campesinato, o povo dominado é o povo que fala anglo-saxão ou Old English, e o povo conquistador é o povo que fala francês normando. E em 400 anos você vai haver uma mistura, e aí a gente tem o chamado Middle English, inglês médio. Mas esse não é ainda o inglês que a gente fala hoje. O inglês que a gente fala hoje floresce e se consolida com a dinastia Tudor. E por isso Shakespeare é tão importante. Além dele ter criado personagens fantásticos, dele ter desenhado tipos inesquecíveis, dele ter capturado todas as paixões humanas em todas as suas nuances, o ciúme do Otelo, vamos dizer, o pendor filosófico do Hamlet, a ira do rei velho, que é o rei Lear, a ambição do rei jovem, que é o Macbeth, ou mesmo a ambição também desmedida de Ricardo III, capaz de provocar a morte de seu irmão, de mandar matar um outro irmão, de mandar matar a própria mulher, envenenar a própria mulher, a rainha Anne, e de mandar matar os 2 sobrinhos na torre. Quer dizer, tudo isso Shakespeare consegue dar vida. Além disso, ele é um grande inventor do inglês que a gente fala hoje. Ele vai inventar não só palavras, mas ele vai inventar modos de expressar sentimentos, angústias, enfim, amor. No Romeu e Julieta, que modo maravilhoso de expressar o amor, não é? Então, é um momento em que coincide essa dinastia Tudor e o florescimento da língua inglesa em todo o seu esplendor. Então, essa seria a primeira parte da aula, e em seguida eu vou fazer uma segunda parte tratando apenas da dinastia Tudor até os nossos dias. Obrigada.